assim a palavra do nosso Deus. Da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher que havia escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os 2 homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda o alcançarão. Ela, porém, os havia levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos vales do Jordão. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu essa terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, o nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão um sinal certo de que conservarão a vida de meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer. E se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a família de seu pai, quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu e eles se foram. E ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Os espias foram
e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias até que os perseguidores voltaram a Jericó. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram da montanha, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Agora lá no capítulo de número 6, 22. Então Josué disse aos 2 homens que espiaram a terra: entrem na casa da prostituta e tirem-na de lá, com tudo que ela tem, com tudo que ela tiver, como vocês juraram a ela. Então os jovens, os espias, entraram e tiraram Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e tudo o que ela possuía. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém queimaram a cidade e tudo o que havia nela. Tão somente a prata, o ouro e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai, tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até o dia de hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué tinham enviado para espiar Jericó. Mantenha a sua Bíblia aberta, vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, muito obrigado pelo teu grande amor, obrigado por esse momento tão especial de culto, que aguardamos ansiosamente ao longo da nossa semana para estarmos reunidos uns com os outros como família da fé. Que o Senhor fale aos nossos corações poderosamente pela tua palavra, uma vez que o Senhor já falou conosco através da leitura bíblica, através da oração comunitária, através das canções. Pedimos que o Senhor fale com a tua palavra, que é o teu instrumento. Tua palavra é autoridade, é inspirada, é divina, para mudar os nossos corações e tocar a nossa alma. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos no livro de Josué, uma das primeiras coisas que vem na nossa cabeça, inevitavelmente, é a famosa música, o corinho: vem com Josué lutar em Jericó, pois as muralhas ruirão. E pode parecer brincadeira, mas de certa maneira nós temos um olhar com um estereótipo muito bem consolidado sobre o livro de Josué. Mesmo aqueles que nunca leram o livro de Josué inteiro, pressupõem que esse livro, ele trata apenas de batalhas épicas. É como se Josué fosse um grande gladiador, e Israel estivesse entrando e conquistando cidade por cidade, povo por povo, derrotando nação por nação. Porque nós temos na cabeça aquela música: vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Mas, se você ler o livro de Josué, você vai ver que sim, as batalhas elas aconteceram, mas elas não foram tão difíceis como a gente pressupõe. Inclusive, quando se fala de Josué, o único trabalho que o povo teve foi rodear a cidade. Se nós olharmos as histórias das batalhas épicas do livro de Josué, elas são simplesmente épicas porque Deus guerreou por Israel, e Israel apenas colheu os frutos. Israel apenas colheu os despojos daquilo que o próprio Deus fez em prol do povo. Muitas dessas batalhas, Israel não teve que suar a camisa. Até porque eles começaram a se perceber como nação independente
Fazia um pouco mais de 40 dias que eles tinham saído do Egito. Eles sequer tinham treinamento adequado para guerrear. Israel lutando era a mesma coisa de você pegar um leigo das artes marciais na rua e colocar ele para lutar contra um lutador de UFC. O leigo da rua vai pegar pau, pedra, tijolo baiano, paralelepípedo, enquanto o lutador experimentado ele vai ficar ali arquitetando e fazendo a estratégia para lutar. Era uma nação que estava independente, livre do Egito fazia poucos dias. E nem guerrear como devia, com as suas próprias habilidades, esse povo sabia. Mas eles estavam lá na força do Senhor. Do Senhor é a guerra, do Senhor é a batalha. De modo então que o livro de Josué não é um livro de guerra, não é um livro que mostra batalhas épicas. O livro de Josué, ele é um livro de consolidação. É Deus mostrando que cumpre a promessa dele. Existe uma métrica em todas as sagradas escrituras, e se você tem uma caneta, essa é a hora de você anotar isso, que você pode utilizar para olhar todas as histórias bíblicas. Toda história bíblica começa com a criação, ou início. Depois tem a queda. Depois você tem redenção e depois você tem a consumação. Essa é a grande história bíblica. Deus cria o ser humano, o homem cai, Cristo vem e nos traz redenção, e quando Ele vier nos buscar e nós estaremos diante dEle, será a consumação. Essa é a grande história bíblica. Mas ela vai acontecendo de modo micro em cada página das Escrituras. Quando nós olhamos a história de Josué, nós vamos ver isso. Existe o povo de Israel, a criação. Existe a queda, eles vão para o Egito. Existe a redenção, Deus levanta Moisés, o libertador, que aponta para Cristo. E existe a consumação, que é esse povo chegando na terra prometida. O que para nós é a Nova Jerusalém, para esse povo ali era Canaã, e eles estão consumando ali a promessa do Senhor. Então o livro de Josué, meus irmãos, é Deus dando a terra para o povo. A saga de Israel não termina em Deuteronômio, no que a gente chama de Pentateuco. A saga de Israel termina, nesse ponto de vista, em Josué. Josué é o livro da consumação da promessa de Deus. Aquilo que ele havia prometido para Abraão, Isaque, Jacó, da terra prometida, Deus estava cumprindo ali naquele momento da história. Obviamente, como eu disse, Abraão, Isaque, Jacó, eles fazem parte de uma história muito mais ampla, a história que nós fazemos parte. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que Josué não é uma história só de guerras e de batalha. É uma história onde o nosso Deus mostra que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele prometeu. Nosso Deus está dizendo, minha guerra, eu comecei, eu terminei. E Ele chama Israel para estar com Ele. Então é isso que nós vamos ver no livro de Josué. E uma dessas histórias, logo no início, é a história quando Josué manda 2 espias espiarem como espiões a grande cidade fortificada de Jericó. Era talvez a grande cidade a ser conquistada. Agora pense você, que mais de 3 milhões de pessoas estão vindo do Egito com a promessa de uma terra que é deles. Em
Inclusive a terra onde estava Jericó já havia sido de Abraão. Então eles estão indo atrás de uma coisa que é por direito. E as notícias voam. Eles sabem que de maneira extraordinária e miraculosa, o Deus desse povo que era escravizado, fez com que os egípcios morressem afogados no mar. Seu grande exército poderoso, o grande império da época, a grande potência mundial, ela não foi páreo para o Deus de Israel. Além das pragas, esse povo que não era experimentado de guerra, liquidou os egípcios no mar. As notícias correram. Só que o povo de Israel era um povo pacífico. Tanto que antes de chegar aqui em Sitim, eles passaram por uma região onde você tinha ali 2 reinos. E esse povo pediu assim, queremos passar em paz e tranquilidade. Esses reis armaram contra Israel, foram lutar e foram destruídos. Então as notícias que chegam em Jericó está vindo um povo aí que é um povo que não pode ser controlado. Por algum motivo, ninguém é páreo para esse povo. E o motivo é que existe um Deus, Yahvé. Eles chamam esse Deus de Yahvé. E esse Deus está com eles, e não há ninguém que se mantenha de pé diante desse Deus. E essas 3 milhões de pessoas, elas chegam até um lado da margem do rio Jordão. Como diz aqui o primeiro verso, em Sitim. E depois de Sitim você tinha o rio Jordão, e mais alguns quilômetros adiante você tinha a cidade de Jericó, com as suas grandes muralhas e fortalezas. E aí é isso que nós vamos ver no verso 1 e 2. Josué mandou então esses 2 espias, dizendo: vão e observem a terra da cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Precisa ficar claro uma coisa: se você prestou atenção na leitura que nós fizemos, tanto do texto do capítulo 2 como do capítulo 6, o autor deixa muito claro que essa mulher era uma prostituta. A Bíblia em nenhum momento ela vai amenizar as informações, ou trazer uma espécie de relatividade. A Bíblia é muito clara a dizer que Raabe era uma prostituta de Canaã. Ela era a prostituta de Jericó. E não só ela era prostituta, como muito provavelmente ela era uma cafetina. Porque ela tinha uma casa, numa posição muito privilegiada, que ela estava sobre a muralha de Jericó. Essa casa era uma espécie de prostíbulo e também uma hospedaria, porque homens vinham e iam ali daquele lugar e traziam todo tipo de notícia, tanto que antes daqueles homens, os 2 espias, chegarem até o prostíbulo ou a casa de Raabe, ela já sabia de toda a informação. E a prostituição entre os cananitas, entre os amorreus, os povos de Canaã, era uma coisa extremamente rentável, lucrativa. Era uma coisa que as mulheres olhavam, falando assim: isso pode me favorecer e pode me dar algum tipo de lucro. E dava muita renda para elas. Só que diferente do povo judeu, que a prostituição era punida com apedrejamento, eles não tinham um código de ética e de moral em relação a isso. Então, era um tipo de trabalho, de atividade que não tinha qualquer limitação ter um bordel na cidade. E quando a gente lê que esses homens foram lá e pousaram ali, meus irmãos,
que fique bem claro que eles não entraram ali para se prostituírem, ou para ter relação sexual com as mulheres daquele estabelecimento, nem com Raabe. Provavelmente era a primeira vez, inclusive, que aqueles espias estavam vendo uma prostituta, vendo um lugar como esse, porque mesmo no Egito a comunidade de Israel se conservava íntegra e fiel ao Senhor em muitos aspectos. Mas aí, meus irmãos, é que nós vemos do verso 2 ao verso 7, o diálogo entre Raabe e o rei de Jericó, e ela simplesmente mentindo para proteger esses espias. Nós vamos ver no verso 2 que no dia seguinte a notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó, que era uma espécie, na verdade, de prefeito de Jericó. E ele fala: essa noite os homens vieram aqui, os homens dos filhos de Israel, para espiar a terra. Por isso o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí na sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Ele está com medo, porque não são homens qualquer. Se eles foram até Jericó é porque existe uma intenção de conquistar a cidade, e como o texto diz por 2 vezes, eles estão se derretendo de medo. Porque se esses homens vieram espiar a cidade, a primeira coisa que esse rei vai mandar fazer é fechar a muralha da cidade, ou melhor, fechar os portões da cidade. E é isso que ele faz aqui depois do texto. Mas a mulher, verso 4, que havia escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que esses homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda o alcançarão. Eles, porém, os tinha levado, ela, porém, levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as camas de linho que havia colocado em ordem do terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias, acreditaram na mentira de Raabe, que leva aos vales do Jordão, passagens no meio do rio, onde a água não é tão perigosa. E depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Eles estavam com medo. E aqui tem uma coisa interessante, porque Raabe, ela livra aqueles homens com um problema ético muito grande, que é a mentira. Mas o grande ponto que a gente precisa entender aqui, meus irmãos, é que Raabe, ela era uma cananeia. Ela não era crente. Ela tinha como referência outros deuses da Mesopotâmia, e esses deuses não tinham códigos éticos regulares ou verdadeiros. Cada um fazia o que tinha no coração. Inclusive, parte do livro de Juízes, quando ele termina, que cada um fazia o que se propunha no seu coração, é porque eles já estão tomados por uma idolatria sem fim com os deuses daquela região. Então a gente aqui tem que ter muito cuidado ao julgar Raabe, porque realmente ela pecou. Ela feriu algo que o Senhor abomina, que é a mentira e o falso testemunho. Mas Raabe, ela estava aqui num processo de conversão, e ela não tinha ainda todos esses pressupostos na vida dela, como por exemplo nós temos hoje em nossa caminhada cristã. Nós não podemos nos valer da ignorância. Nós sabemos que a mentira é pecado. Raabe não. Mas nem por isso ela fez algo que o Senhor concorda. Ela mentiu. Deus era poderoso suficientemente para proteger esses homens, ainda que os guardas do rei os encontrassem. Deus, ele também manda e controla as circunstâncias. E aí nós vamos ver que depois que esses homens são despistados, ela faz então uma declaração maravilhosa. E a gente tem que entender que a declaração de Raabe é uma declaração de uma mulher prostituta, de uma mulher que até pelo menos pouco tempo atrás era incrédula. Mas Deus traz conversão ao coração dessa mulher de uma maneira extraordinária. Antes que os espias se deitassem,
Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que Yahvé, o Senhor, deu essa terra a vocês. Raabe tinha muito mais fé do que aqueles israelitas que morreram no deserto. Lembra quando Josué e Calebe foram com os outros espias visitar a terra? Todos voltaram dando um relatório pessimista. Somos como gafanhotos diante daquela gente. Mas Josué e Calebe não, o Senhor nos dará essa terra. A ira do Senhor se acendeu contra o povo e toda aquela geração morreu no deserto. Mas nós estamos falando de uma prostituta que não era de Israel e mesmo assim cria no Deus de Israel mais do que muitos daqueles que viram o mar se abrir, as pragas descerem, a coluna de fogo e a nuvem no deserto. É essa prostituta que não viu nada disso, que apenas ouviu falar dessas grandes coisas, que está dizendo: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Agora olha a declaração dela: porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Ele é todo poderoso. Raabe creu no Deus de Israel. Ela creu nesse Deus ao ponto de arriscar a sua vida. Ela não havia arriscado a sua vida até então por Baal, por Asterote, mas ela estava arriscando a sua vida por um Deus que ela até então só conhecia de ouvir falar, mas a qual ela já cria. Vocês se lembram de uma outra história parecida com essa? Lembra de Jó? Era um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. E lá no finalzinho de Jó, ele vai falar: antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Pessoas que se mantiveram crentes em Deus, mesmo ouvindo apenas falar dele. E essa é a prostituta Raabe, que ela está com seu coração agora voltado para o Deus dos israelitas. Irmãos, é assim que a conversão acontece. Ela acontece das maneiras mais diferentes que nós possamos imaginar. Não existe uma fórmula, uma regra. Deus, ele alcança quem ele quer, como ele quiser, onde estiver. Não existe um padrão de evangelização. Não existe um curso. Deus faz. Deus alcança uma prostituta numa terra estrangeira, sem que inclusive missionários estejam ali. Simplesmente uma notícia sobre Deus é capaz de fazer com que o coração dessa mulher se incline e creia nesse Deus. Isso é extraordinário. Esse é o poder de Deus. Lá em Atos, quando o evangelho chega em Éfeso, Paulo está ensinando na escola de Tirano, e o texto diz que do nada, quando acontece lá aquele episódio onde os 7 filhos de um sacerdote judeu, eles são exorcistas, eles querem expulsar um demônio, esse demônio dá uma coça nesses 7 homens,
diz que o temor de Deus se apoderou do povo, o povo foi para a praça, confessou pecado, começou a queimar os seus livros, e Paulo não estava ali, Pedro não estava ali, Deus mesmo estava fazendo a sua obra naquela cidade. Irmãos, ninguém pode conter Deus. Ninguém pode conter Deus. E é justamente por isso que Raabe, ela é a mulher mais citada do Antigo Testamento. Hebreus vai citar ela como uma das heroínas da fé. Tiago, na sua carta, vai citar Raabe no capítulo 2 também, como uma mulher que a fé dela produziu obras maravilhosas, porque ela não só creu em Deus, mas como ela se colocou em risco por aqueles homens, crendo na promessa do Senhor. Mas aí, meus irmãos, vem o capítulo ainda 2, versos 12 a 14, quando nós vamos ver o pedido de Raabe e o juramento dos espias. E olha só o que Raabe diz: jurem pelo Senhor, que assim como usei misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa do meu pai, e me darão um sinal certo, de que conservarão a vida minha, do meu pai, dos meus irmãos, das minhas irmãs, de tudo que elas têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se não denunciarem essa nossa missão, e quando o Senhor nos der nessa terra, usaremos de bondade e fidelidade para com vocês. Raabe, ela clama pela misericórdia, pela graça, para que ela e a família dela sejam preservadas, protegidas. E aí eles vão fazer então um acordo. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade, e disse a eles: vá para o monte para que os perseguidores não os encontrem, escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, depois sigam seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento que você nos fez jurar, se quando entrarmos nessa terra você não amarrar este cordão. Parece que é a mesma corda que ele amarrou no cesto para baixar eles da casa delas, da muralha. Essa mesma corda, este cordão de fio de escarlate, esse cordão vermelho, não amarrar esse cordão vermelho na janela, por onde você nos fez descer. E se você não reunir a sua casa, a casa do seu pai, da sua mãe, seus irmãos e toda a sua família do seu pai, quem sair para fora da porta dessa casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar essa nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. Ela disse: que assim seja como vocês disseram. Então Raabe os despediu, eles se foram, e ela amarrou o cordão de escarlate na janela. Irmãos, alguns dias atrás, esse mesmo povo estava lá, no Egito. Esse mesmo povo estava no Egito. E muitos deles ainda crianças, eles viram seus pais passando o sangue vermelho nos umbrais da porta. E a mensagem era clara: fique em casa. Quem estiver dentro da casa com esse sangue carmesim, vermelho, escarlate na casa, será liberto. E parece que a história se repete de novo e de novo. É sempre assim. Por alguma peculiaridade divina, e Deus tem muito senso de humor, essa corda tinha justamente a cor do sangue que foi passado nos umbrais da porta, que também livrou aquele povo da morte. E nós estamos falando nesse final de semana de Páscoa, e é justamente isso,
a passagem do anjo da morte, que não puniu aqueles que estavam dentro das suas casas com a marca do cordeiro. E aqui Raabe e sua família estavam seguros dentro da casa que tinha uma corda vermelha amarrada na sua janela. Imagine Raabe rapidamente recolhendo a corda, amarrando na janela e indo já, porque ela não sabia quando a invasão ia acontecer, quando as muralhas iam cair, chamando a sua parentela: olha, vamos ficar dentro de casa, porque aqui nós temos um lugar seguro. Irmãos, nos dias de Noé foi assim. Família de Noé entrou no lugar onde Deus havia provido e eles ficaram seguros. Ló saiu da cidade que seria massacrada e estava segura. Os israelitas nas casas com os umbrais cobertos de sangue, seguro. E agora mais uma família segura, marcada pelo cordão de escarlate que estava agora preso nessa janela. E aí então esses homens, do verso 22 a 24, retornam para o acampamento e relatam tudo isso a Josué, que era o líder. E Josué fala: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Mas havia uma família que estaria segura. E aí então, se a gente pula lá para o capítulo de número 6, a gente vai ver o grande dia de libertação acontecendo. A promessa se cumpre. Esses homens entram ali, protegem e livram Raabe e toda a sua família, e nenhum mal acontece com eles. E o mais lindo desse texto é o verso 25: mas Josué conservou com vida a prostituta. Olha como ele afirma novamente: prostituta Raabe, a casa de seu pai, tudo que ela possuía. E Raabe ficou morando no meio de Israel até os dias de hoje. Dias de hoje quando o texto foi escrito, tá, meus irmãos? Não hoje. Porque escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Irmãos, Raabe, ela tem uma mudança. Ela passa do reino dos amorreus para o reino dos judeus. Mas ela faz algo mais ainda espetacular que Deus provê a ela. Na verdade, ela passa também do reino das trevas para o reino do amor do seu filho, do Filho de Deus. Essa é a mudança mais significativa na vida de Raabe, a mudança tremenda. E se não bastasse isso, Raabe, ela entra na genealogia divina. Quando você lê o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, e você vai ver lá a história da família de Jesus, você vai ver lá Raabe. Raabe, ela é trisavó de Davi, do rei Davi. Raabe se tornou princesa de Judá. Porque quando você olha na genealogia, você vai ver que Raabe era esposa de um homem chamado Salmão. Não Salmão, Salmão. E lá em Números, quando o tabernáculo é erguido, e os príncipes de cada tribo vão até Moisés e oferecem ali ofertas ao Senhor, a primeira tribo que se comparece diante de Moisés para ofertar ao Senhor é a tribo de Judá. E o príncipe de Judá é um homem chamado Nasson, que é o pai de Salmão, que casou com Raabe. Olha que história linda, meus irmãos. E Raabe se torna lá atrás parte fundamental da linhagem da qual nasceria o Messias. Ela viveu nesse povo,
se casou, se tornou uma ancestral de Jesus Cristo. Irmãos, mas essa história de Raabe, ela também é a nossa história. Eu gostaria de fazer aqui 3 aplicações para a gente nessa manhã. Sabe por quê? Hoje a gente vive num mundo que a gente parece que sempre quer uma novidade, né? Sempre quer um negocinho diferente. A gente parece que não se empolga mais com aquilo que é trivial, comum. A gente parece que não se encanta mais com a mensagem do Evangelho. A gente sempre está em busca de uma unção especial. Eu quero entrar no culto e eu quero ter uma experiência tridimensional. Eu quero que a fumaça entre, que os ventos batam as portas. Eu quero ver gente rolando no chão. A gente parece que é isso. Mas quanto que a mensagem graciosa do Evangelho muda a nossa vida, transforma quem a gente é. Faz a gente caminhar no nosso dia a dia falando assim: nossa, isso é a coisa mais especial que eu tenho na minha vida. E é isso que essas aplicações vão trazer. A primeira delas é simples, mas ela é profunda, que a graça de Deus na salvação de pecadores, ela é extraordinária. A graça de Deus na salvação de pecadores, ela é extraordinária. Irmãos, pense o seguinte: a terra de Canaã era habitada por um povo que durante 500 anos provocou a ira de Deus, com idolatria, com prostituição, com corrupção. E além disso, tem uma mulher lá dentro, chamada Raabe, que ela fez da prostituição seu ganha-pão. Ela se opunha junto com aquele povo a tudo aquilo quanto Deus chama de modelo de vida. Raabe se opunha com os cananeus contra tudo aquilo que Deus chama de santo, de bom e de maravilhoso. Raabe, os cananeus, eles se opõem a isso. E aí a gente se pergunta: é apropriado que uma prostituta, uma mulher como essa, de um povo como esse, tenha se tornado uma princesa e uma antepassada de Jesus Cristo? Não pega mal isso? Não é estranho isso? Que orgulho eu e você teríamos se na nossa genealogia familiar você falasse assim: nossa, minha bisavó era uma prostituta. Que orgulho isso nos daria? Será que isso combina? Mas sabe qual que é a resposta? Que combina perfeitamente. Combina perfeitamente. Sabe por quê? Sendo infiel ao Senhor, toda a raça humana não se prostitui? Quando eu e você somos infiéis ao Senhor, nós não estamos nos prostituindo com outros deuses? Ao invés de sermos fiéis ao Senhor? Não é essa a mensagem de Oséias? Oséias, vai lá e case-se com uma prostituta. Porque assim é o povo, o meu povo, se prostitui. E Mateus, na genealogia de Jesus, ele cita ali 4 mulheres com a moralidade duvidosa: Raabe, Tamar, que também era uma prostituta, Batseba, que a gente sabe toda a situação lá com Davi, e Maria, que do nada aparece dizendo para todo mundo que ficou grávida do Espírito Santo. A gente sabe que é verdade, mas imagina o povo da época. Ah, é, sim. E elas estão lá. Elas estão lá.
Irmãos, todos os homens e todas as mulheres que figuram na linha ancestral de Cristo Jesus precisavam de Jesus como Salvador. Até mesmo Maria, no cântico dela, ela fala: Senhor meu Salvador. Irmãos, todos nós estamos na posição de Raabe. Todos nós estamos na posição de Raabe, quando vistos pelo Deus Santo. Provavelmente nós somos ainda piores, porque ela tinha pouco conhecimento, mas nós, quando pecamos, temos muito conhecimento. Cada um de nós é como aquela mulher que vivia lá em cima da muralha de Jericó. Cada um de nós dignos apenas de uma coisa: do julgamento consumidor do nosso Deus. Isso, se não fosse aquele cordão vermelho sobre as nossas vidas. Isso, se não fosse o sangue do Cordeiro aspergido abundantemente sobre os nossos corações. Isso, se Jesus Cristo não tivesse com a sua morte na cruz do Calvário estendido graça para cada um de nós. Irmãos, nós temos que dar as mãos para Raabe e falar: Raabe, estamos juntos. Somos tão pecadores quanto, mas somos tão justificados quanto. Esse amor é extraordinário, gente. Essa é a coisa mais preciosa do Evangelho. A graça de Deus que foi derramada para pecadores como nós. Isso é a coisa mais extraordinária e mais surpreendente que você vai ter do Evangelho. Não há nenhuma experiência sensorial que possa superar isso. É uma notícia, é uma informação. Jesus morreu por você, e quando ele foi pregado naquela cruz, o sangue dele espirrou em mim e você. E hoje nós não precisamos temer a queda de Jericó. Nós não precisamos temer que o anjo da morte vá passar. Nós não precisamos temer o julgamento. Porque essa graça salva pecadores. É só em Jesus que a gente encontra isso. A segunda aplicação, meus irmãos, é a providência que Deus traz na salvação de pecadores. Não há nada, absolutamente nada, que impeça Jesus de salvar qualquer pessoa. Não há circunstância. Você pode ter nascido na família mais disfuncional ou na mais funcional. Você pode ter nascido num berço de ouro, ou ter vivido experiências terríveis com a sua barriga roncando porque você não teve comida. Você pode ter vivido numa cidade onde há o amplo anúncio do Evangelho, ou você poderia estar numa tribo isolada no meio do nada. A providência em Deus salvar aqueles que escolheu não é impedida por absolutamente nada. Raabe estava numa terra estrangeira, numa cidade fortificada, não havia um pastor, não havia um missionário, não havia uma Bíblia, não havia uma música gospel, e mesmo assim ela foi alcançada pela mensagem do Deus Salvador. Mesmo assim. Ela só de ouvir falar, o coração dela se inclinou ao Senhor. Ore para que a mensagem chegue. Ore. Não desista de orar por aqueles que estão ao seu lado e ainda não creem no Evangelho. Às vezes é o seu marido, às vezes é sua esposa, às vezes é seu filho, às vezes são seus pais, às vezes é alguém do trabalho. Porque essa é a providência de Deus para a salvação. Assim como Noé foi alcançado, assim como Ló foi tirado de Sodoma e Gomorra,
assim como os egípcios receberam, o povo de Deus Egito recebeu a providência divina. Agora nós vemos uma mulher que foi alcançada pela providência divina. Deus é Deus das circunstâncias. Deus é Deus dos meios. Deus é Deus. E por fim, meus irmãos, o poder de Deus para transformar pessoas. Isso é um ponto, né? Perceberam como a gente é incrédulo com o nosso povo crente? Às vezes a gente acha que as pessoas não podem mudar. E às vezes é difícil para a gente crer na mudança de outras pessoas. Mas a Bíblia deixa muito clara que tipo de mulher era Raabe. E parece que ela deixa muito clara para falar assim: olha como Deus muda as pessoas. Por que que o pecado de Davi não foi escondido? Tem gente que fala assim: a Bíblia foi manipulada, adulterada. Então fizeram um péssimo trabalho, porque deixaram o rei Davi como adúltero, um péssimo pai e assassino, deixaram uma mulher prostituta e deixaram um apóstolo que negou Jesus. Lá está escrito. Mas tudo isso é para Deus falando assim: olha, eu mudo. Eu posso mudar as pessoas. A minha graça, o meu evangelho muda as pessoas. Raabe, ela foi citada no Antigo Testamento como prostituta, mas no Novo como uma mulher de fé, um exemplo, uma heroína. Até que Jericó caísse, Raabe, ela viveu uma peregrina rodeada por uma cultura estrangeira. E é assim também a nossa vida. A gente vai sair do culto daqui 10 minutos, 15 minutos, você vai para sua casa, e você vai encontrar um ou outro irmão seu em Cristo durante a sua semana. Mas a verdade é que nós estamos vivendo num mundo não cristão. Nós também estamos num ambiente hostil e nós precisamos viver nesse mundo como crentes em Jesus até que o grande dia venha, mas continuamos nesse mundo mal. Mas é nesse mundo mal que nós vamos sendo transformados pelo Senhor. E nós precisamos entender essas duas coisas, que Deus muda as pessoas e que nós podemos mudar também. Porque às vezes a gente idolatra a nossa personalidade, o nosso caráter. Eu sou assim mesmo, tem que me engolir, tem que me aguentar. Quem tem um discurso como esse é porque não conhece Deus como Ele é. Quem diz eu não mudo, eu sou assim, é porque não leu a Bíblia. Não sei que religião vive. Porque o cristianismo é a história onde pessoas são transformadas pela graça com quem foram alcançadas. Irmãos, que a gente não se esqueça que a história ela se repete de novo, de novo e de novo. É sempre a graça salvando pecadores, é sempre a providência de Deus salvando pecadores onde eles estiverem. E é sempre Deus transformando outras pessoas e transformando a nós mesmos, meus irmãos. Eu quero concluir, meus irmãos, dizendo que se nós não lançarmos sobre Cristo, sobre a completa, a nossa vida, nós não somos sábios, como Raabe foi sábio. Nós estamos, meus irmãos, sob julgamento de Deus e estaremos debaixo dele, até que a gente faça o que Raabe fez, que é se converter ao Senhor. Entregar o coração ao Senhor. E crer que o Cordeiro Pascal,
O cordão de escarlate está sobre as nossas vidas. Nós não tememos, meus irmãos. Nós passamos de uma humanidade não redimida para uma humanidade redimida. Tudo isso com base no sangue dele. Que Deus nos abençoe.